Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Trecho do dia 24 de março de 1922, volume 14. Os que vivem na vontade divina, com os seus atos, compensarão e multiplicarão a vida sacramental de Jesus. Continuando o meu estado habitual, meu sempre amável Jesus vindo me disse: minha filha, como a alma emite a seus atos em minha vontade, multiplicam a minha vida. De modo que se ela faz 10 atos em minha vontade, ela me multiplica 10 vezes. Faz 20, 100, 1000 e mais, muitas vezes mais. Permaneço multiplicado. Isso acontece como na consagração sacramental. Quantos anfitriões e hóstias eles trazem, muitas vezes mais permaneço multiplicado. A diferença é que na consagração sacramental eu preciso de anfitriões para me multiplicar e ao sacerdote que me consagra. Na minha divina vontade, para permanecer multiplicado, eu preciso dos atos da criatura, onde mais do que um hospedeiro que vive, não morto, como aqueles anfitriões antes de me consagrar. Minha vontade me consagra e me fecha no ato da criatura, e permaneço multiplicado com cada um desses atos feitos em minha divina vontade. Portanto, meu amor tem sua saída completa com as almas que fazem a minha vontade e vivem em minha vontade. São sempre os que compensam não apenas todos os atos que as criaturas me devem, mas também a minha vida sacramental. Quantas vezes minha vida sacramental permanece atolada nas poucas hostes em que permaneço consagrado, porque poucas são as pessoas que se comunicam. Outras vezes, não há padres que me consagram, e minha vida sacramental não apenas não se multiplica tanto quanto eu gostaria, mas permanece sem existência. Oh, como meu amor sofre! Eu gostaria de multiplicar minha vida todos os dias em muitos anfitriões. Por quantas criaturas existem para me entregar a elas, mas em vão, minha vontade permanece sem efeito, mais do que decidir. Tudo terá satisfação. Portanto, dou outra volta e me multiplico em todos os atos vivos da criatura feita em minha vontade, para me compensar pela multiplicação das vidas sacramentais. Ah, sim, somente as almas que vivem em minha vontade compensarão todas as comunhões que não fazem as criaturas, todas as consagrações que não são feitas pelos sacerdotes. Nelas encontrarei tudo, até a mesma multiplicação da minha vida sacramental. Então repito para você que sua missão é ótima, missão mais elevada, mais nobre, sublime e divina eu não poderia dar a você, filho da divina vontade. Não há nada que eu não centralizarei em vocês, nem mesmo a multiplicação da minha vida. Farei novos prodígios de graça nunca feitos antes. Portanto, por favor, tenha cuidado, sejam fiéis a mim, garantam que minha vontade sempre tenha vida em você, e eu, em minha própria vontade em você, encontrarei o trabalho da criação completamente concluído, com todos os meus direitos e tudo o que eu quero. O Senhor, nesse trecho, claramente vem nos falar que nós vamos ser a sua própria vida na terra, em nossos atos. Que são esses atos? É nós multiplicando o amor a Deus, o amor que nós sentimos continuamente, 24 horas, a gente sente essa vontade de amar a Deus, de agradar a Deus, de viver somente por Deus, para Deus, em Deus. E tudo que nós fazemos, e mesmo as simples coisas que nós fazemos na nossa casa,
né, no nosso trabalho, nossa escola, nosso estudo, em todo lugar, na igreja, que nós fazemos na divina vontade. Né? O que são esses atos na divina vontade? Atos simples, atos do dia a dia, em que você não tem como mudar, não tem como você sair correndo, né, para poder ofertar para Deus, ficar na frente do Santíssimo Sacramento 24 horas por dia. Não dá para você fazer isso. Ficar o tempo todo louvando a Deus. Às vezes você tem que trabalhar, tem que cuidar da sua família, tem que limpar a sua casa, tem que trabalhar no seu trabalho, né, fazer tantas coisas. E aí esses atos, quando são feitos, você aceita esses atos que você tem que fazer do dia a dia. Tudo que acontece com você na divina vontade, né? Toda a sua vida que Deus colocou em você, o estado de vida que você está vivendo, o seu casamento, o seu trabalho, a sua família, tudo foi Deus que te deu. Tudo foi Deus que deu. É toda a situação que você está vivendo. Se você está doente, se você está, né, cuidando de alguém, todo o amor que você manifestar em tudo que você fizer do dia habitual, né, nas coisas habituais do seu dia a dia, são atos que você está ofertando para Deus, atos na divina vontade. Desde cedo, quando você acorda, né, que você já reza, que você já oferta o seu dia, né, e pede: divina vontade, reina na minha vontade. Logo cedo, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É você multiplicando. Quando você chega perto de uma imagem de Maria, você ajoelha e fala: minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Esses atos que você fizer, todos estão já marcados na divina vontade. Então você vai trabalhar e você fica totalmente concentrado no que você está fazendo naquele momento, porque aquele trabalho, aquele momento, aquela ordem dada pelo seu chefe é a divina vontade. São os atos que você está multiplicando no amor que você está fazendo. Então não precisa você: mas o mundo está precisando de esperança, eu preciso falar alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa muito grande para poder acalmar as pessoas, eu preciso, né, evoluir para fazer alguma coisa para poder ajudar as pessoas que estão desesperadas nesse tempo agora. Não precisa fazer muita coisa. Você precisa viver na divina vontade, rezar na divina vontade, buscar a divina vontade, ser esse hospedeiro que vive aonde Jesus vai se multiplicar em você. Na minha vontade, ele diz: na minha vontade, para permanecer multiplicado, preciso dos atos da criatura, onde mais do que um hospedeiro que vive não morto, como aqueles anfitriões antes de me consagrar. A minha vontade me consagra e me fecha no ato da criatura, e permaneço multiplicado com cada um desses atos, feitos em minha vontade. Portanto, meu amor tem sua saída completa com as almas que fazem a minha vontade e vivem em minha vontade. São sempre os que compensam não apenas todos os atos que as outras criaturas me devem, mas também a minha vida sacramental. Quantas vezes minha vida sacramental permanece atolada nas poucas hóstias em que permaneço consagrado, porque poucas são as pessoas que se comunicam, né, com Deus, buscando a Deus. Outras vezes não há padres que me consagram. E pode acontecer nesse momento agora que estamos nessa situação que nós vamos passar. Pode acontecer a gente ficar sem Eucaristia, né? Se realmente acontecer cada vez mais as coisas que estão sendo faladas e tudo mais, né? E essa nossa vida sacramental, a vida sacramental de Jesus, vai se multiplicar nos nossos atos, dos filhos na divina vontade. Os atos de quem viver na divina vontade. A pessoa que estiver entendendo tudo o que está acontecendo, tudo o que está acontecendo no mundo, todas essas notícias que estão acontecendo, tudo é, infelizmente, coisas que estão acontecendo, e a gente tem que entender que a gente, na divina vontade, vai ter que entender que a gente tem que aceitar, viver isso. Não adianta a gente ficar revoltado, não adianta a gente ficar bravo, não adianta a gente brigar com Deus.
Nesse momento, as cruzes que nós temos que carregar são todos esses atos que nós vamos carregar na divina vontade, que são atos que vamos ofertar para Deus. As cruzes que nós estamos enfrentando. E o que Deus espera de nós nesse momento? Nesse momento de trevas que o mundo está. A gente vê as notícias e a gente vê que o mundo está indo na direção totalmente contrária, né, do que a gente gostaria, mas não está contrária à vontade de Deus. Não está. Aline, mas como você pode dizer que não está contrária à vontade de Deus? Se o mundo está nas trevas, Deus quer um mundo nas trevas? Olha, Deus, Ele está deixando o mundo agora colher aquilo que eles querem colher. Então o Senhor está deixando as pessoas serem aquilo que elas querem ser, né? Então a vontade divina nesse momento é a gente entender que Deus está dando corda para eles se enforcarem, para o mundo se enforcar, para as pessoas que estão longe dele se enforcar. Então Deus está dando. Mas aí você fala assim, eu não creio nesse Deus que você está apresentando. Para mim, esse Deus não é justo, esse Deus que está sendo apresentado para nós por você. É um Deus mau, um Deus que está punindo, um Deus que está quieto, que está de braços cruzados, um Deus que não está olhando por nós. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Ele está olhando mais do que nunca para nós. Ele está mais do que nunca fazendo sua divina vontade acontecer. Nesse momento, deixando as coisas alcançarem o seu ápice das trevas agora. Deixando o homem colher aquilo que ele quer plantar com o demônio, aquilo que ele decidiu. Por quê? Porque vou explicar para vocês claramente o que Deus fala para mim, o que Deus mostra para mim claramente. Que o mundo precisa conhecer o mal. Precisa ver o que é que eles estão escolhendo. Precisam ver o mal. Precisam reconhecer o mal. Precisam ver quem é a vontade humana, o anticristo verdadeiro. Saber com quem que eles estão fazendo alianças. Precisa que toda a força, né, do mundo, desse reinado diabólico do mundo, tenha vez nesse tempo, seja mostrado, para que as pessoas possam cada vez mais saber o que querem, do jeito que está as coisas, sempre velado, sempre escondido, né? O satanismo escondido por trás das sombras. As pessoas não sabem o que está sendo escolhido da parte delas, o que eles estão influenciando nas mídias, na televisão, nos filmes, na música, na cultura. As pessoas estão precisando descobrir tudo isso. E agora a gente está descobrindo, Deus está revelando tudo o que está oculto nas trevas. Muitas coisas que estavam ocultas nas trevas, a gente está vendo agora. Então Deus precisa mostrar, dá a impressão de que Ele está, né, não está nos ajudando. Quando Ele mostra essas coisas, que a gente está ficando apavorado, a gente está ficando preocupado com o mundo do jeito que está, mostrando todas as verdades que estão acontecendo por trás, né, de tudo, até na igreja, até essas trevas da igreja que nós estamos vendo, que a igreja está doente, que a igreja está moribunda, que a igreja está nas trevas também. Aí você fala assim, mas você está falando bem do Papa Francisco. Você está falando que o Papa Francisco está fazendo a vontade divina. Então, a vontade divina, ela não é do jeito que você está pensando. Que é assim, fazer o bem, né? Quando a gente diz que as coisas estão indo na direção que Deus quer, é na direção que vai alcançar todo o desígnio de salvação, de transformação e de purificação. Deus está nesse momento fazendo a terceira renovação do mundo e está renovando o mundo. Então, para poder fazer essa renovação, Ele vai permitir que alcance, né, o mais alto grau de trevas que o mundo possa conhecer. Então, a tendência é a gente ver muitas coisas se revelarem em todos os lugares, incluindo na igreja. A gente se assusta sim, é horrível. Você vê, nossa, mas aqui o que Deus espera de você? Que
E você saiba que não é homens de carne e sangue que você tem que lutar. Não é contra o Papa, não é contra os bispos, não é contra sacerdotes, não é contra pessoas humanas que você tem que lutar. É contra o mal. E é a oração, são os atos na divina vontade, que é você confiar em Deus cegamente. Confiar cegamente em Deus. Acreditar que Deus está no comando. Ler o livro do céu e entender que tudo está dentro da ordem que Deus está esperando, que as coisas vão acontecer, que o triunfo do Imaculado Coração vai acontecer. Mas antes vai acontecer tudo o que tem que acontecer. As trevas têm que, aparecerem. A gente tem que reconhecer o mal. A gente tem que saber o que é a vontade humana. A gente tem que descobrir da onde está vindo toda essa violência na Terra, todas essas trevas que estão acontecendo, toda essa visão deturpada das coisas, O mundo do jeito que está se voltando contra Deus totalmente. Um mundo que está cada um fazendo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, que está usando o seu corpo do jeito que quer, Essa cultura, que está sendo aprovada de ideologia do gênero, essa cultura de aborto que está acontecendo, essas leis que eles querem aprovar, Toda essa dominação feita pelo comunismo, pelo socialismo, a gente vai conhecer o mal dessa terra. A gente não rezou o suficiente. Nossa Senhora pediu para a gente fazer penitência e rezar muito. Ninguém ouviu na hora certa. A igreja não ouviu o chamado de Maria. Então, ela falou, como vocês não ouviram, tudo vai acontecer que tem que acontecer. Tudo o que Deus quiser fazer de castigos, de punições, vai acontecer. Então, vai ainda muita gente morrer com essas doenças, pandemias que vão acontecer. Tudo essas coisas que acontecerem são a divina vontade acontecendo. Não tem como você falar que não é vontade de Deus. Sendo que Deus quem vai levar essas pessoas que vão ser levadas nessas doenças. Essas mortes que estão acontecendo, você não pode acreditar que é o demônio que está levando essas pessoas. Você tem que saber que a vida não é aqui na Terra. Que Deus não se preocupa com a vida aqui da Terra, nesse âmbito, de você ser feliz aqui na Terra, de se realizar aqui na Terra, de alcançar tudo que você sonha aqui na Terra, de você ter uma vida onde corre leite e mel aqui na Terra, uma terra prometida aqui na Terra. A terra prometida, a pátria celestial, é o céu. Então você tem que entender que a vida na divina vontade é viver na vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Voltar à ordem para o qual o homem foi criado por Deus. E qual é essa ordem? É a vida na divina vontade. É você estar pronto hoje para Deus te levar a qualquer momento da terra. Você estar totalmente dependente de Deus, totalmente, abrindo mão da vida na felicidade da terra, abrindo mão da sua vontade humana de poder se realizar aqui na terra, de conquistar as coisas aqui da terra. Você conquistar só em Deus, mandar todos os seus atos para Deus, usar tudo que o seu amor para poder fazer saída completa em direção à divina vontade. O seu amor, aí ele fala, meu amor tem sua saída completa com as almas que fazem a minha vontade e vivem em minha vontade. São sempre os que compensam não apenas todos os atos que as outras criaturas me devem, mas também a minha própria vida sacramental. Então, nós vamos fazer essa multiplicação, nós vamos compensar essa multiplicação das vidas sacramentais, nos doando, sendo doação a Deus, nós nos doando para podermos falar de Deus para as pessoas, fazer esses atos de falar de Deus, de ser missionários nesse momento, de você explicar para as pessoas que não adianta lutar contra o que está vindo, não adianta lutar contra o que está acontecendo, mas adianta você aceitar a situação, aceitar ofertar a sua vida para Deus, aceitar que tudo isso que acontecer é vontade de Deus que vai acontecer, de aceitar que precisa aparecer o mal nesse momento, porque as pessoas conhecendo esse mal, elas vão saber escolher na hora certa. Vai abrir a mente delas. O sofrimento é quem vai trazer, o sofrimento desse tempo
é quem vai trazer para os filhos de Deus a verdadeira fé, a fé pura em Deus, uma fé que está acima, de tudo que nós estamos vendo. É a gente acreditar nesse Deus, saber que Ele está no comando, mesmo a gente não vendo. E acreditando que tudo que está acontecendo de ruim neste mundo, a divina vontade está permitindo para o nosso maior bem, para o bem da humanidade, para que a humanidade saiba quem é Deus e quem é o mal, quem é o inimigo. O mundo está jazendo no maligno, mas Jesus deixou bem claro, mas eu venci o mundo. E aí nesse tempo agora, Jesus deixa claro, vai acontecer que vai ter muitos falsos profetas, O amor se esfriará nos corações. Tudo está conforme está a palavra de Deus. Se você não ouvir a palavra de Deus, se você não se reportar às palavras de Cristo no Evangelho, sobre esse momento final do mundo, do que está acontecendo no mundo, você vai ficar perdido mesmo. Então, o Senhor quer que você se concentre, e busque a divina vontade mais do que tudo. Somente as almas que vivem em minha vontade compensarão todas as comunhões que as outras criaturas não fazem, todas as consagrações que não são feitas pelos sacerdotes. Nessas almas eu encontrarei tudo, até a mesma multiplicação da minha vida sacramental. Então repito para você que sua missão é ótima. Missão mais elevada, mais nobre, sublime e divina, eu não poderia dar a você nesse tempo, meu filho, minha filha. Não há nada que eu não centralizarei em você, filho da divina vontade, nem mesmo a multiplicação da minha vida. Farei novos prodígios de graça, nunca feitos antes. Portanto, por favor, tenha cuidado, seja fiel a mim, confia em mim, garanta que minha vontade sempre tenha vida em você. E eu, em minha própria vontade em você, encontrarei o trabalho da criação completamente concluído, com todos os meus direitos e tudo o que eu quero. Então Jesus, ele tem muitas vontades. Se você conhecesse todos as maravilhas, os presságios de amor que Deus quer fazer, dar para você através da divina vontade, você não iria nunca ficar triste, nem por um momento, nem por um segundo, apesar de você estar vendo as notícias desse caos que está no mundo. Você iria encontrar a fé, a esperança, o amor nesse momento em Deus, somente nele. Iria ver os sinais dele acontecer à sua frente, apesar do caos que você está vendo na televisão. Mas se você não busca a divina vontade, eu, Aline, não posso ensinar para você mais do que eu já estou fazendo, mostrando para você que Deus é milagre constante, que a dor que eu sinto é a dor de amor, que a cruz que estou carregando nesse tempo, Ele está comigo o tempo todo, segurando a minha mão, me ajudando a carregar, que eu não faço esforço nenhum, porque eu estou na divina vontade, não faço esforço nenhum, que eu tenho confiança nele. Eu acredito que a carregar a minha cruz nesse momento, por mais difícil que seja, é a melhor coisa que tenho. Viver na divina vontade e viver a vida do jeito que eu estou vivendo, com a minha família, trabalhando, passando dificuldade, às vezes passando falta das coisas, vendo essas notícias, ficando preocupada com meus filhos, apesar de tudo, mas colocando eles nas mãos de Deus, confiando o futuro deles nas mãos de Deus, conversando com meus filhos sobre a divina vontade, explicando que Deus está no comando, que tudo Ele está fazendo. Eu explico para meus filhos acreditam e eles confiam em Deus e não ficam desesperados diante do mundo. E eu não fico desesperada também, porque eu sei que no fim quem vai reinar é Deus, quem vai triunfar é Ele, Imaculado Coração de Maria. Então, a gente não tem como ficar longe de Deus quando a gente está estudando os conteúdos da divina vontade. Quando nós aceitamos viver essa divina vontade do jeito que Jesus ensina, amando Ele mais que tudo, ofertando a nossa vida, então não tem como fugir. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.